Em São Paulo, uma força-tarefa cumpriu hoje 19 mandados de busca e apreensão numa operação contra um estaleiro de luxo suspeito de sonegação fiscal. Os mandados foram realizados nas cidades paulistas de Barueri, Osasco, Itupeva, Jundiaí e Mariporã, além da capital. O principal alvo dessa ação foi uma das empresas líderes no mercado nacional de embarcações de luxo. Os endereços residenciais dos sócios também foram vistoriados. Segundo o Ministério Público, a empresa é um dos maiores estaleiros da América Latina e deve cerca de 50 milhões em ICMS ao estado de São Paulo e quase R$500 bilhão em impostos federais, conforme a análise da Procuradoria da Fazenda Nacional. Os investigados usavam sócios como laranjas nesse esquema. E há suspeitas também de que os preços das embarcações eram subfaturados. Além da Polícia Civil e Militar, também fizeram parte da força-tarefa promotores de justiça, agentes fiscais e procuradores. A palavra sonegar significa esconder ou omitir. O crime de sonegação consiste no ato de deixar de declarar ou mentir para as autoridades fiscais, no intuito de não pagar ou pagar menos impostos. Como o docente pode desempenhar um papel crucial na vida acadêmica do estudante, visando politizá-lo em relação à sonegação fiscal? Qual impacto a sonegação tem na rotina do empresário? Qual a perspectiva dos discentes de ciências contábeis sobre a sonegação? Como a contabilidade pode ser aliada no combate à sonegação fiscal? Da redação do Viés Fiscal, eu sou Laís Paixão e o assunto hoje é sonegação fiscal, um episódio para entender esse fenômeno. Olá pessoal, meu nome é Bianca e daremos continuidade agora ao podcast Viés Fiscal. Conversaremos com o professor e contador Marival Rodrigues, que nos responderá a seguinte pergunta: como o docente pode desempenhar um papel crucial na vida acadêmica do estudante, visando politizar em relação à sonegação fiscal? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o podcast Viés Fiscal. Estamos aqui hoje, a convite dessa turma, para falar sobre educação fiscal, no tocante à seguinte pergunta: como o docente pode desempenhar um papel crucial na vida acadêmica do estudante, visando potencializá-lo em relação à sonegação fiscal? Bem, vamos lá. Para iniciarmos, a gente tem que falar sobre a importância da educação fiscal. A educação fiscal ela é importante porque ela traz para o contexto acadêmico universitário ou para a comunidade uma perspectiva sobre todos os tributos que são arrecadados e o uso desses tributos, que se torna uma receita pública pelos entes, públicos, pelas organizações públicas. O docente, ele tem um papel importante. Entretanto, entendemos também que o aluno tem um papel importante no processo de produção do conhecimento e disseminação desse conhecimento, Porque educação fiscal é um conhecimento que o discente, o aluno ou a aluna, ele vai disseminar isso na sociedade, no bairro onde ele mora, nas comunidades, nos locais de trabalho. Todo esse aprendizado que é construído em sala de aula juntamente com o docente. Nessa perspectiva, no ensino da educação fiscal, nós temos um princípio de horizontalidade, aonde o saber ele é construído em conjunto entre o docente e o discente. Seguindo, então, como a gente pode
potencializar, né, esse aprendizado, essa construção de conhecimento, né, como podemos potencializar isso em relação à sonegação fiscal? Dentro do contexto acadêmico, trazermos para a sala de aula, né, tópicos que possam ser trabalhados de forma a exemplificar e a construir o entendimento da importância da educação fiscal. E por que não devemos realizar ou ter a sonegação fiscal? Ora, por que isso? Quando sonegamos, estamos deixando de cumprir o nosso papel de cidadão, né? Ou de cidadã, quanto ao pagamento dos tributos. Em contabilidade tributária, nós aprendemos que tudo é tributo e que nós dividimos em taxas, impostos, contribuições e as contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios. Então, o Estado, ele não produz um produto para vender. Quando eu digo Estado, entenda-se a entidade municipal, o ente estadual e o ente federal. Eles não produzem, eles sobrevivem do que a população paga de tributo, do que a população contribui, né, com os tributos, com o pagamento desses tributos. Apenas o Estado ele administra e diz como vai ser o gasto desse valor diante das despesas que ele tem, né? O Estado ele tem despesas de materiais, tem despesas de recursos humanos, tem despesa de medicamento, né? É uma obra que precisa ser realizada, é uma praça pública, é um equipamento público que vai ser instalado em algum lugar. Então o Estado ele não produz dinheiro. Ele não chega na Casa da Moeda e pega o dinheiro e diz, não, esse dinheiro aqui é do município, é do Estado. Não, a população paga tributos. Esses tributos são arrecadados, né? São arrecadados e o ente público ele vai fazer o recolhimento disso aos cofres públicos, né? Desse valor. Isso se torna uma receita pública. Então, uma vez que a população sonegue essa receita pública, ela não vai existir, ou ela vai ser diminuída, né? Em proporção, o gasto nem sempre ele é diminuído. Isso aí já seria um outro ponto, né? Da gente trabalhar o custo dentro da contabilidade pública. Como a gente diz em contabilidade de custo, a gente tem que analisar corretamente, né, os valores dos nossos gastos, a gente chegar a um ponto de equilíbrio. Entretanto, na contabilidade pública, a gente sabe que nem sempre funciona desse jeito. O Estado, ele cada vez mais as despesas sempre crescentes, né? A arrecadação também é crescente, né? Mas se a população é uma questão simples. Se a população não tem poder aquisitivo, se a população não compra mercadoria, se a mercadoria não circula, a gente não tem ICMS, uma arrecadação de ICMS satisfatória. Se a gente não tem pessoas que trabalham, né, e que passam da tabela do imposto, vamos lá, do imposto de renda, a gente sabe que não vai ter uma arrecadação boa de imposto de renda, porque não tem, uma parte da população não está trabalhando, né? Não tem poder aquisitivo, não tem dinheiro circulando no mercado. Então, trabalhar a sonegação fiscal dentro da sala de aula, levar exemplos que mostrem isso, né? Que uma vez que não pagamos tributos, a arrecadação diminui. Se a arrecadação diminui, não conseguimos manter os itens básicos do Estado que está ali na Constituição, de saúde, educação, moradia, né? Saúde e educação são os principais, vamos dizer assim, não que os outros não sejam importantes, né? Mas são duas responsabilidades que o Estado tem.
com a população, a gente não consegue manter o mínimo disso, né? Ou se tentar, o Estado tentar manter, ele vai manter de uma forma deficiente. Algumas pessoas elas falam que se sonega porque se existe corrupção. Isso não é um argumento para ser exibido, nem ser falado, nem ser dito. Eu não compactuo com esse pensamento, né? Não deve existir a sonegação. E acredito que deva ser trabalhado, sim, a questão da educação fiscal, não só no contexto acadêmico universitário, mas também nas escolas, porque aí nós vamos estar disseminando para os futuros profissionais, aos futuros trabalhadores, contribuintes, né, empresários, que é importante e mostrar a importância de ter a arrecadação tributária, né? O educando, o aluno, ele tem que ser permeado pelo entendimento de se fazer o correto, né? Como assim fazer o correto? Tributo, ele está na lei que nós temos que pagar tributo. Se é justo ou injusto, aí é uma outra questão, uma outra discussão. Mas o tributo, ele está na lei que temos que pagar o tributo. E como somos cidadãos e cidadãs de bem, pessoas de responsabilidade e que sabemos a importância disso, né? Nós devemos permear, politizar o aluno a tal ponto, trabalhar com esse aluno que ele compreenda a importância. Não adianta, acredito, o docente ele despejar na sala de aula como se o aluno fosse um vaso sem entendimento, um vaso vazio. Não, o docente ele é dotado de conhecimentos prévios, de entendimentos prévios, que saberes, né, inerentes à sua comunidade, à sua vivência. Ele tem vivências e ele tem experiências próprias de vida e que ele vai associar, né, o que ele aprende ou o que ele produz de conhecimento. Eu preferiria falar a palavra produz e não aprende. O que ele constrói, né, de conhecimento dentro da universidade. E aí ele construir esse entendimento de que sonegar não é bom, porque isso afeta toda a comunidade, e ele também tem um entendimento de quê? De equidade, né? De equidade. Porque uma parcela da população não tem poder aquisitivo. Uma parcela da população, infelizmente, não tem emprego, não tem renda. E como é que eles vão sobreviver? Tem aquele senso de humanidade, né? Poxa, eu trabalho, eu tenho um trabalho, eu tenho uma renda, eu posso contribuir com a parte do meu trabalho para melhorar a vida de alguém e que alguém tenha uma vida um pouco melhor, ou nem digo um pouco melhor, uma vida pelo menos digna, que não passe fome, que não passe necessidade, sim, bacana. Isso vai para o princípio, o entendimento de que vivemos, né? Ou sobrevivemos, vai depender da concepção de mundo de cada um, em comunidade, né? Estamos em comunidade, o conceito de comunidade, do conjunto ali, de uma sociedade, e que essa sociedade ela tem diferenças econômicas, sim, eu não uso o termo classe, mas eu diria assim, poderes aquisitivos diferentes, e que a gente tem que, no mínimo, tentar ter uma equidade, né? Onde pessoas que não têm poder aquisitivo nenhum saiam de uma zona de miséria. E como é que a gente vai conseguir isso? Como é que a gente vai conseguir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária? Através da arrecadação tributária, e que essa arrecadação tributária, essa receita pública que vai para os entes públicos, ela possa ser trabalhada, né, de forma
que ajude ou melhore a vida de outras pessoas na sociedade ou da sociedade como um todo, porque nós vivemos em comunidade. Há um exemplo disso, são os programas sociais, né, que são importantíssimos para o país, né? Os programas de educação que temos no nosso país, o próprio SUS é um exemplo, né? O próprio SUS é um exemplo de atuação do governo que é exemplo para o mundo, né? Ele pode não ser perfeito, aí já é um outro assunto, mas ele é importante. E da onde vem o recurso que sustenta o SUS? Eu utilizaria o SUS como o maior exemplo disso. Ele vem justamente da arrecadação de tributos. Então, se a gente sonega, se a gente não paga tributos, ou se a gente incentiva o não pagamento, até da perspectiva mesmo de como contadores e contadoras, né? Nós temos que, primeiro, fazer o que é certo, né? Observar lá as normas que a gente tem dentro do nosso conselho de contabilidade. Segundo, seguir a legislação, porque a legislação ela pede aquilo ali. E terceiro, pelo senso de justiça, de equidade, de termos uma sociedade mais justa, mais igualitária e melhor para todos sobreviver. Então, eu acredito que o docente, sim, ele pode potencializar. Não digo que ele tem um papel mais importante, porque na sala de aula eu entendo que nós temos uma horizontalidade entre pares. O professor aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor. É uma construção de conhecimento. E como eu falei aí um pouco anteriormente, o aluno ele não é um vaso vazio que o docente, o professor, a professora chega lá e despeja um conteúdo. O conhecimento ele é produzido, né, na sala de aula e após isso ele é disseminado academicamente na sociedade, no bairro, nas ruas. Então, eu acredito que não seja só o professor responsável por isso. O professor ele pode instigar, ele pode ser um orientador, ele pode orientar o aluno, né? Ou trazer para a sala de aula a discussão sobre isso, né? Para que dali nasça o entendimento e o conhecimento do que é, por que é importante contribuirmos, pagarmos tributo e por que seria errado a sonegação fiscal. Por que a sonegação fiscal é errada em uma perspectiva de vista, né? Pode ser que para alguém não seja, mas perante a lei, como eu já falei aí, perante a legislação, a sonegação fiscal ela é algo errado, é algo que não podemos fazer. Então eu entendo que o papel não seria só do docente, mas sim seria um conjunto do docente com o discente, todo o entendimento e todo o conhecimento que o discente tem, que o docente tem, ser unido e ali se construir o entendimento da importância que temos da educação fiscal. Espero que tenha contribuído com vocês, espero que tenha ajudado com o entendimento sobre isso e sobre o conhecimento produzido dentro da sala de aula a respeito de educação fiscal. Um abraço para vocês, ficam bem. Muito obrigada, mestre Marival Rodrigues, pela excelente explanação do assunto. Olá, eu sou Tabata, da redação Viés Contábil, e agora discutiremos o tema Impacto da sonegação fiscal na rotina dos empresários. Para isso, convidamos o microempreendedor Everson Gonçalves. Olá, Fiéis Fiscal, boa tarde. Meu nome é Everson. Fui convidado pela Yasmin para falar sobre sonegação fiscal. Sou empresário e trabalho há 25 anos no ramo de vidraçaria. Meu ponto de vista é que a sonegação fiscal acontece hoje, e aliás acontece há muito tempo, devido aos tributos impostos pelo governo.
muito tributo, muitos impostos que pagamos, que na verdade, se a gente parar mesmo para analisar, a gente trabalha para o governo, porque tudo que a gente faz, uma boa porcentagem disso aí, dos nossos esforços, nosso trabalho, vai para o governo. Devido a isso aí que tem muitas pessoas que sonegam, esconde, né? Omite em algumas coisas do governo, porque se você for botar na ponta do lápis tudo que eles querem, você não vai trabalhar, você não vai poder se manter, você não vai poder pagar um funcionário, certo? Você não vai poder manter sua loja, sua equipe, porque tudo que a gente compra hoje, imposto. Tem impostos. A gente faz uma logística de ir na casa do cliente, uma logística de comprar o material, uma logística de entregar o produto na casa do cliente, tirar uma nota fiscal. Tudo isso aí tem tributos. Então, a maioria das empresas não aguenta se for pagar todos esses tributos. E eu até vi uma matéria essa semana aí que bateu recorde 2023 de pessoas que sonegaram. Por quê? O governo taxa muito os empresários. Não tem condições de a gente manter uma empresa, certo? Com tantos tributos, tantos impostos. É meu modo de ver. Eu acho que se aliviasse mais na questão dos impostos, né, dos tributos, eu acho que daria assim para as empresas fazer tudo certinho, a maioria fazer tudo certinho, seguir o padrão que o sistema exige. É o meu ponto de vista. Obrigado. A equipe Viés Contábil agradece sua participação no nosso podcast, senhor Everson. Para continuar com o nosso papo sobre sonegação fiscal, convido nossa colega de redação, Yasmin Gonçalves, que discutirá sobre qual a perspectiva dos discentes de ciências contábeis sobre a sonegação. Seja bem-vinda, Yasmin. Bom dia, boa tarde ou boa noite aos nossos caros ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e gostaria de abordar o tema da sonegação fiscal sob a perspectiva do estudante de contabilidade. Bom, sabemos que a complexidade do sistema tributário brasileiro é um desafio constante para os profissionais da área contábil. E eu, como estudante de contabilidade, reconheço a importância de enfrentar a sonegação fiscal não apenas como uma questão técnica, mas também como um desafio ético e social. E diante disso, eu tenho me empenhado em compreender os diversos impactos que diretamente estão associados a essa prática em nosso país. Um desses impactos é evidente no desenvolvimento econômico e social, já que os recursos que deixam de ser arrecadados poderiam ser direcionados para áreas essenciais, como a saúde, a educação, a infraestrutura. Então, como futura profissional da contabilidade, eu enxergo a necessidade de promover práticas que contribuam para a justiça fiscal e para o fortalecimento da economia. Porque eu entendo que é dever do contador agir com responsabilidade, com honestidade e promover a transparência, que são elementos-chave na construção de uma sociedade mais justa. E é nesse sentido que, ao me preparar para ingressar no mundo profissional, assumo o compromisso de contribuir ativamente para a disseminação desses princípios. Agradeço a todos pela oportunidade concedida e pela atenção dedicada. Muito obrigada, Yasmin. Para finalizar o nosso podcast, convidaremos o contador Fernando Rodrigo para falar sobre como a contabilidade pode ser aliada do combate à sonegação fiscal. Seja bem-vindo, Fernando.
Então, a contabilidade é a ferramenta utilizada para fazer todos os registros, as apurações, envio de declarações e até mesmo se gerar as guias, né, de pagamento dos tributos devidos pelas empresas, de maneira geral. É a contabilidade que faz isso. E a principal ferramenta, né, que a gente tem no sentido de combater a sonegação fiscal é o de educar o empresário no sentido das consequências que a empresa dele, né, pode ter de ruins pelo fato de fazer sonegação. Entre elas, a própria o próprio poder de polícia do Estado, né, de aplicar multa, juros por atraso no pagamento, pode, por exemplo, colocar uma inscrição estadual como inapta e ele não poder comprar e vender, ter que travar a sua operação, ficar com a empresa parada praticamente, sem poder vender nem comprar, né? Enfim, o Estado, ele detém, né, de legalidades que pode realmente travar ali a operação da empresa e isso pode causar um transtorno e um prejuízo financeiro muito grande. Então, a gente da contabilidade, a gente tem que educar, né, o empresário a fazer as coisas do jeito correto, porque essa é a nossa função, como um instrumento de assessoria, né, tributária, e fazer essa educação para evitar riscos, né, e mitigar qualquer problema na operação em si e evitar qualquer tipo de prejuízo. E também fazer né, a contabilidade como uma ferramenta de estratégia para minimizar os impactos tributários de uma forma legal, aplicando um bom planejamento tributário, né, aplicando estratégias, né, legais para diminuir o tributo devido e, consequentemente, diminuir também a sonegação. A parte de educação vai além, né, claro, dessa questão do medo, vamos dizer assim, de ter problemas, sejam de multas ou de travar-se a operação, mas conscientizar o empresário no sentido de que o dinheiro dele vai ser bem utilizado, isso aí já é um dever do próprio Estado, né? E existe muita sonegação também por conta de tipo, vou pagar imposto, os caras vão roubar meu dinheiro, vou botar em causas próprias, né? Enfim, isso aí o próprio Estado que tem que fazer, não cabe à contabilidade. A contabilidade cabe a ver qual é a melhor, o que é o melhor para a empresa, e não para o Estado. Nós estamos vestindo a camisa e trabalhando em prol da empresa, e não do Estado. Para ficar bem claro isso aí, é importante. Se a gente entende, né, que a sonegação é ruim, é por conta dos motivos, né, que podem atrapalhar a empresa e não ao Estado. O Estado meio que, entre aspas, que se vire, entendeu? Para buscar os meios dele também de conscientizar as empresas a não sonegarem. E é isso. A gente vai sempre buscar pagar o mínimo de imposto possível de uma forma lícita, né? E o Estado, cabe a ele conscientizar que as pessoas paguem seus tributos porque vai ser usado de uma forma correta. Muito obrigada pela participação em nosso podcast, Fernando. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Viés Fiscal. Muito obrigada, ouvintes, e nos sigam nas nossas redes sociais, @Viés Fiscal.